Antes de começar pelo final da história, como sempre escutamos, existe uma pandemia de obesidade, existe uma epidemia de transtornos alimentares, existem pessoas que podem ter uma relação saudável com o corpo, independentemente do seu tamanho, se muito abaixo do peso, do que é preconizado em termos de organizações mundiais, ou se muito acima do peso, o que seria configurado com obesidade e seus graus. Será que valeria a pena pensarmos que tem outros fatores que eles socialmente, eles também de alguma forma, eles influenciam a nossa relação com a mesa e a nossa relação com o nosso corpo? Pensando nisso, eu gostaria de fazer aqui uma divagação com vocês, porque de alguma forma, antes tínhamos uma vida mais pacata, uma vida mais tranquila, e eis que vem a modernidade, eis que vem um lugar diferente de trabalho. Sem dúvida, num pós-guerra mundial, de Segunda Guerra, tínhamos uma força ali de reconstrução, de sobrevivência, para que todas as nações pudessem ultrapassar aquelas mortes, aquelas perdas tão grandes que uma guerra mundial cria na história. Mas de alguma forma também marca o início de um tempo mais corrido, da industrialização, das famílias saindo do campo, principalmente em especial no Brasil, em que o campo antes era a forma, o ambiente rural, a forma de organização das famílias, do seu núcleo, e passa-se a desejar em maior proporção e de forma inversa ao que se tinha antes de uma população rural para uma população urbana. As cidades crescem, as indústrias se multiplicam, temos aí uma mudança de perspectiva econômica que marca a nossa sociedade. Nos deparamos com as mulheres cada vez mais lutando pelo seu lugar no mercado e precisando de alguma forma deixar os cuidados da casa, mas sem os deixar. Temos aí a jornada dupla, mas de alguma forma aquele preparo dos alimentos, aquele ritual da mesa, a convivência em família foi se esvaindo. O tempo foi se esvaindo para um tempo em que as pessoas sempre alegam a insuficiência. Não tem-se tempo para comer, não se tem tempo para pensar em si próprio, não temos tempo a perder. Sejamos produtivos, sejamos resilientes. E isso tudo vai se criando uma grande armadilha em que, correndo para este sonho dourado do sucesso, do individualismo, de repente as pessoas correm para esse sonho, mas elas perdem no caminho seu próprio corpo. Não sentem mais o que comem, o que deixam de comer, comem no automático, esquecem-se de dormir ou dormem pouco para serem mais produtivos, esquecem-se de sentir. Como assim? Sentir, eu tenho que ser bem-sucedido. E o que seria ser bem-sucedido? Seria dormir pouco, acordar ainda sem perceber o cansaço e por horas e horas buscar o sucesso, buscar o dinheiro. Não que não seja bom, mas o que a gente está falando aqui é de pessoas que deixaram até de comer, deixou de ter um ritual, de se colocar uma mesa, de se compartilhar aquele momento em família para um lugar vazio, um lugar sem símbolo. Quando vamos assim, comendo sem sabor,
comendo sem perceber, na frente da televisão, na frente do computador, apenas comendo para sobreviver. Essa falta de símbolos, essa falta de identificação vai nos transformando em pessoas automáticas, em pessoas que comem de forma alvoroçada ou que comem pouco porque não sentem vontade de se alimentar. Come-se cada vez mais comidas rápidas, congelados, se descongela, micro-ondas, ou simplesmente aperto o meu aplicativo e logo, sem cheiro, sem processo de cozinhar, rapidamente, eu tenho um entregador nas grandes cidades me entregando aquele alimento. Mas não ache que é só você que mora numa grande cidade que perdeu essa raiz. No campo, na área rural, a comida industrializada também passou a ser a mais consumida. É mais rápido? A modernidade é comer no pacote, o light, o diet. Para que eu vou fazer uma horta? Para que eu vou ter uma criação? Eu não tenho tempo. Eu preciso produzir. E assim no campo também, na área rural, as pessoas foram deixando de simplesmente consumirem o que antes elas tinham hábito ou tradição para comer a bolacha do pacote, para comer aquele salgadinho, para comer coisas que antes não faziam parte da sua rotina. Se antes tínhamos no almoço de domingo aquela comida que era a tradicional do dia, no mundo que tem tantas coisas, tantas opções, simplesmente pode-se comer tudo a qualquer hora, pode-se ter tudo e às vezes o que as pessoas mais falam é que não tem nada, porque elas não têm mais um domingo ou a comida, o que elas falam é que tem-se a dieta do dia de semana, em que eu tenho que ser controlado como uma máquina e no final de semana eu posso me dar o prazer de poder comer coisas que eu quero. Ou eu vivo de dieta, porque eu preciso controlar o que eu como para controlar meus níveis dos meus exames, os meus níveis de colesterol, o meu nível de açúcar, a minha pressão, e de repente todos estamos pressionados por níveis. Mas de que nível falamos? Se antes podemos cuidar de tudo isso que a ciência nos oferece e de todo esse conhecimento de uma forma menos adoecida, porque vemos as pessoas precisando estar em determinado padrão sem antes entenderem que para diminuir o estresse, para que elas diminuam seu peso ou possam controlar seu sono, elas precisam antes serem. É interessante na prática como profissional de saúde mental ter sim que explicar às pessoas que é preciso parar para comer, colocar a mesa, é preciso parar para pensar, é preciso se permitir refletir com sentido e não pegar o final da história e simplesmente falar: eu sou obeso, eu sou transtornado com bulimia, anorexia, transtorno da compulsão alimentar, eu sou viciado em comida, eu tenho transtorno da compulsão alimentar, eu tenho. Você tem a você? Sim, você tem a você. Então, cuide-se. E cuide-se não somente de uma forma perdida, mas para que você cuide disso. Esses conhecimentos que temos em nível de marcadores que podem te ajudar num tratamento com pesquisas que já foram validadas, antes disso, se localize na sua história de vida. Localize-se na sua família, na sua tradição, na sua ancestralidade. Temos comidas regionais fantásticas,
temos um folclore brasileiro sublime. Eu vim de roça. E que sabor tem a comida de roça? Só quem foi sabe. E quantas comidas com sabor se perdem se não dermos sabor à vida.